Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso workshop Planilhas Profissionais. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto. Já fizemos na aula anterior o desenvolvimento da interface, o layout do programa, e agora nós vamos fazer o desenvolvimento das funcionalidades. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa é mudar o nome dos campos que você aprendeu na primeira aula. Por exemplo, ao selecionar aqui essa caixa de texto, o nome dela é Textbox 1. A quantidade, Textbox 2. Temos que melhorar isso até para facilitar o desenvolvimento do projeto. Então, por exemplo, essa primeira caixa eu vou chamar de TXT, e aí eu vou chamar ela de código de barras, ou apenas TXT código, qualquer coisa nesse sentido que faça uma referência ao que está sendo armazenado ali. Então eu vou colocar TXT código de barras, vou dar Enter. Na de baixo eu vou colocar TXT quantidade, depois TXT valor, TXT total, viu como vai ficando fácil? E na hora de escrever o código depois, tudo isso vai nos ajudar muito. Aqui a gente vai ter o TXT subtotal. Aqui nós lembre-se de fazer sempre juntos, não dê espaço nos nomes, tá? TXT recebido e TXT troco. Além disso, eu vou mudar aqui o nome da minha listbox, tá? É listbox 1, vou colocar LST itens, né? Vai ser a minha listagem de itens. Fazendo isso já dá para a gente começar a trabalhar, já dá para a gente começar a fazer algumas modificações, tá? Bom, além disso, tem aqui também, né? Estava esquecendo desse daqui de baixo, que é o TXT descrição. Muito bem. Então agora nossos principais componentes estão nomeados. Depois a gente pode mudar o nome dos botões também. Recomendo que todo objeto que você utilize, que você dê um nome para facilitar o seu trabalho. Tá. Nós queremos agora trazer esses dados aqui, ó. Nós queremos trazer esses dados do Access para o Excel. Quando a gente usa consultas no Access, por exemplo, eu vou mudar aqui, ó, o modo de consulta para SQL, que são comandos como esse. Ó, aqui eu estou fazendo um select sum, ou seja, estou fazendo uma somatória de quantidade de vezes produtos, tá? Para dar o valor total ali. Isso é uma informação que a gente está fazendo aqui, ó. Então por quê? A gente tem aqui no produtos, né? Tem as informações de preço e quantidade. Queria saber aqui o valor do meu estoque disponível. Então eu tenho 6.500 em estoque. Se eu vir aqui para o modo SQL, vou pagar algumas coisas aqui. Por exemplo, vou apagar essa informação, eu vou colocar aqui um asterisco no lugar. Ó. Select asterisco from produtos. O que significa isso? Se você lembrar da primeira aula, estou selecionando tudo de produtos. Vou clicar aqui nesse botãozinho para executar. Ó, vou voltar agora para o modo SQL e vou colocar algumas informações a mais aqui. Ó. Vou colocar que eu quero selecionar de produtos onde? Lá na tabela produtos, ponto. Código de barras é o nome da coluna que eu quero comparar. For igual a esse código aqui, ó, que eu copiei lá da tabela. Quando eu executar, olha lá, ele me traz que aquele código é o Mortal Kombat. Tá? Então é isso que a gente quer. Ele está trazendo apenas uma consulta, isso aqui não é a tabela. Então é isso que eu quero fazer, mas eu quero fazer num ambiente mais amigável, onde eu não tenha que estar... O meu cliente, a pessoa para quem eu vou vender esse projeto, ela não precisa ter esse conhecimento que você vai adquirir agora. Então eu quero fazer isso de forma amigável para o usuário final, para que ele possa pagar para que eu desenvolva um serviço como esse para ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o Excel. Agora que eu já comecei a criar todo o código, toda a estrutura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um novo módulo, ó, inserir, botão direito aqui na área vazia, tá? Inserir, módulo. E nesse módulo, pessoal, eu vou começar a construir os códigos necessários para se conectar com a Access, para fazer consultas. Então eu vou criar uma função pública aqui, chamada conexão. E aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável. Essa variável vai ser o nome do meu arquivo, tá? O endereço, o local onde ele vai ficar. E aí eu vou dizer o seguinte, depois de criar essa variável, eu vou dizer que o arquivo vai receber a informação que estiver. É importante que você entenda o seguinte, se o arquivo do Access
e o arquivo do Excel estiverem na mesma pasta, você pode usar um comando VBA para dizer que eles estão na mesma pasta. Agora, se eles não estiverem na mesma pasta, você vai ter que dar o endereço completo. C2 pontos, barra, nome da pasta, barra, nome da outra pasta, assim por diante. Como nesse caso os arquivos estão salvos na mesma pasta, eu posso usar o comando thisworkbook, ou seja, esta pasta de trabalho, ponto .path, que significa caminho. Então eu estou dizendo, arquivo é igual a o caminho dessa pasta de trabalho. Thisworkbook é essa pasta de trabalho do Excel. Path é caminho. E aí eu vou concatenar, ó, e-comercial, eu vou concatenar com o nome do banco de dados. Só que eu posso fazer isso colocando, por exemplo, qual que é o nome desse banco de dados, como é que ele está salvo lá na hora que a gente salvou o nome do arquivo. O nome desse arquivo, que eu inclusive disponibilizei para vocês vão colocar assim, ó, aspas dupla, barra, porque depois, né, do endereço final você vai precisar separar o caminho do nome do arquivo. O nome do nosso arquivo é banco CA Games 1.accdb, que é a extensão do Access, tá? A extensão da última versão do Access. É importante que o nome esteja correto. O arquivo que eu compartilhei para vocês é o banco CA Games 1. Se você tiver com um arquivo diferente, você vai mudar esse nome aqui depois da barra, tá? A extensão accdb, que é a extensão do Access, isso já permite que esse arquivo fique salvo, né? Esse endereço fique salvo dentro dessa variável arquivo. Agora, eu vou dizer que a própria função conexão, ela vai receber. Aqui é onde eu vou criar o meu provedor. Cláudio, o que é provedor? Volta lá na aula 1, relembra o que eu te expliquei sobre provedor. É a maneira como a gente vai fazer a ponte de conexão entre um arquivo e outro. Então eu vou usar aqui um provedor, ó, igual Microsoft.ace.OLEDB. Esses, inclusive, pessoal, .12.0. Essas coisas você deve estar preocupado. Nossa, eu vou ter que decorar tudo isso. Não, você não vai precisar decorar. Inclusive, essas coisas você consegue encontrar na internet, tá? Você consegue encontrar provedores prontos. Você pode jogar no Google depois assim, ó, provedor de conexão Access com Excel. Ele vai te dar lá todo esse código pronto, tá? Você vai ter vários códigos assim. Vou deixar aqui uma lista de códigos também para que vocês possam estar utilizando nessa aula. Isso vai facilitar bastante. O e-comercial é para poder jogar na linha de baixo. Esse underline que eu coloquei aqui no final, até esqueci de explicar. Esse underline é porque essa linha da conexão é muito grande, o código. Então, se eu não quebrasse linha, eu ia ter que ficar escrevendo, passando do nível da barra de rolagem. E para vocês que estão assistindo, ia ficar difícil de visualizar. Então, eu coloquei aqui, ó, esse underline, né? Para poder continuar o código na linha de baixo. É como se fosse uma quebra de linha. O outro parâmetro que eu vou preencher chama data source, que tem a ver com o endereço de onde está o arquivo. Ó, data source é igual, aspas dupla, aí você vai colocar e-comercial arquivo, e-comercial de novo, aspas dupla, ponto e vírgula, aspas duplas e um underline. Então isso aqui é para concatenar o endereço do seu banco de dados dentro do provedor, tá? O underline para quebrar mais uma linha, outro e-comercial para a gente continuar as informações agora de segurança, que eu também já te expliquei lá na primeira aula. Aqui, ó, essa informação vai dizer se o meu banco de dados tem uma segurança ou não. Nesse caso ele não tem, então eu vou colocar aqui, ó, que ele é igual a false. Muito bem. Então está configurado o meu provedor, né, a minha função que se conecta ao banco de dados. Além disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, em ferramentas, referências. Vocês vão ver que ferramentas, referências, e vocês têm que marcar essa opção aqui, ó. Vocês vão descer aqui. Vocês têm aqui, ó, Microsoft Office 16.Object Library, Forms 2.0. Vocês vão descer aqui um pouquinho mais, até chegar aqui nas opções do Microsoft, ó, ActiveX. Quando você chegar nessas opções, ó, Microsoft ActiveX, Data Objects, geralmente o melhor é você colocar a versão mais atualizada, que seria, por exemplo, esse 6.1. Eu vou colocar aqui, ó, a versão, você pode colocar a versão 2.8, 2.7, qualquer uma dessas versões vai funcionar principalmente em versões mais antigas. Uma versão mais nova, ela é melhor que ela vai ter mais recursos, mais correções, menos bugs, tá? Eu vou colocar aqui a 2.8, que talvez, dependendo do Excel que você está utilizando, não vai ter aqui o 6.1. Então eu vou usar o 2.8
para ficar no mesmo nível que vocês, tá? Não sei qual é a versão do Excel de vocês. Se for o 365, você pode botar aqui o 6.1. Mas se for um Excel mais antigo, né, talvez você não tenha essa versão. Então, eu vou dar OK. E ao fazer isso, o meu Excel já está falando com o Access, tá? Eu já tenho o nome do arquivo, eu já tenho meu provedor criado, já tenho meu driver de conexão configurado. Eu posso agora criar uma estrutura para fazer uma consulta no banco de dados. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou criar uma rotina. Vai ser o consultar código, que vai ter um parâmetro chamado código de barras, que vai ser do tipo string. Então, essa rotina, eu vou informar um código para ele e ele vai fazer uma busca no banco de dados. Para isso, eu vou criar algumas variáveis. Eu vou criar uma variável conexão, que vai ser do tipo... esse A do DB tem a ver com a minha conexão. Se você não fez aquele procedimento de referências para marcar qual é a referência que a gente vai utilizar agora, essa opção não aparece para você quando você está digitando. A do DB não aparece para você igual apareceu para mim. Ponto connection. Então isso aqui, essa variável com vai ser do tipo para conexão. Vou criar uma variável chamada RST, de result set, que vai ser do tipo record set, tá? Record set. Record set. Cláudio, o que é esse connect? O que é esse record set? Essas opções vão ser quais são as variáveis que vão trazer o conjunto de dados, né, o record set, e também a conexão, as informações de conexão. Então na COM eu vou passar as conexões e na RST eu vou armazenar minha tabela do banco de dados, tá? Lembrando que lá no meu curso de VBA eu falo disso de uma forma muito mais detalhada, muito mais abrangente, tá? Mas no final da aula a gente vai conversar sobre isso. Vou fazer agora uma configuração da variável com, que vai ser aqui, um novo objeto do tipo connection, e vou configurar também a variável RST como um novo objeto do tipo record set. Então, criei as variáveis e depois eu configurei essas variáveis, engatilhei elas, vamos dizer assim, tá? É importante entender essas diferenças. Então, agora eu vou abrir a minha conexão com o banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, com ponto. Ele me aparece aqui o open. O que é esse com.open? Ele vai abrir uma conexão. Qual conexão que ele vai abrir? A nossa função que a gente criou ali em cima, chamada conexão. Então, ao fazer isso, eu já estou passando para o meu connection, né, para minha conexão, para minha variável com, eu estou passando para ela, que o meu arquivo chama banco.games1.accessdb, que ele não tem configurações de usuário e senha, qual que é a pasta que ele está, estou passando todas essas informações para ele, que ele é do tipo Access, estou passando todos esses detalhes. E aí, o que a gente vai fazer? Depois, eu vou passar agora, vou criar uma variável aqui, SQL, até criar aqui, din SQL as string. E no SQL aqui eu vou colocar assim, igual. Eu vou colocar agora, pessoal, só para vocês verem, um select asterisco from produtos. Porque ao fazer isso, eu vou trazer exatamente todos os dados da tabela produtos, tá? E depois eu tenho que definir um local para jogar isso. Depois que eu fizer essa consulta, eu vou colocar assim, record set, né, o RST, ponto. Aqui a gente já abriu ele, a gente já abriu a conexão, a gente vai abrir o record set. Então esse ponto open vai abrir o nosso record set, a nossa tabela, e aí eu vou passar para ele um comando SQL, tá? Então eu vou escrever aqui, SQL, que é o source, né, dele ali, SQL, vírgula, com para ter as conexão ativa, tá vendo aqui embaixo que ele aparece? Source, ou seja, qual que é a consulta que a gente vai fazer? É esse comando aqui, select asterisco com produtos. E com vai ser o modo de conexão. Tem outras propriedades aqui também que eu recomendo depois, né, mais pra frente vocês aprenderem comigo nas aulas lá do curso de VBA, que a gente passa por todos esses detalhes aqui. Então eu vou dar um Enter aqui, então eu já estou passando para o meu record set qual que é a consulta SQL que eu quero. Pessoal, vamos fazer um teste agora com essa nossa macro, por enquanto. Então a gente já tem aqui a consulta que a gente quer fazer, a gente já entendeu aqui as variáveis, uma para fazer a nossa conexão, uma para ser o nosso registro de dados, e uma variável que eu posso manipular mudando o comando do que eu quero selecionar. Já abri aqui meu record set, vou fazer o seguinte, vou fechar ele aqui embaixo, né? Já vou aproveitar
.close. E vou fechar minha conexão também. Assim eu libero memória, libero processador, libero o meu banco de dados. Muitas vezes em arquivos de banco de dados eles têm uma quantidade limitada de número de conexões simultâneas, então isso pode fazer muita diferença. Então já deixo fechado lá no final. E aqui no meio eu vou colocar o seguinte, ó, planilha 1 ponto range, que vai ser o intervalo, vou pegar a célula A2, fecha parênteses, ponto, e aqui eu vou colocar assim, ó, copy from record set. Só que eu não vou conseguir executar essa macro porque eu tenho que passar um código de barras aqui, um parâmetro, ó, ele não consegue encontrar a macro aqui. Então, por enquanto, eu vou apagar aqui, ó, essa variável, só para a gente fazer os testes. Ó, observa aqui que está vazio, se eu clicar em macros agora, ele consegue trazer a consulta código. Vou mandar executar. Ó, ele trouxe todos os dados do Access para cá, percebeu? Agora, se eu vim aqui, eu vou apagar agora esses dados que a gente trouxe. Se eu vim aqui nesse Visual Basic e fizer uma pequena alteração, lembra o que a gente fez lá no Access? Né? Cadê a nossa consulta? Eu vou pegar essa consulta aqui, modo de exibição SQL, ó. Vou pegar essa consulta aqui, ó, que a gente fez lá no Access. Então agora, ao invés de fazer um select asterisco from produtos, eu vou colar essa daqui, ó. Select asterisco from produtos, ponto código de barras, for igual a esse valor aqui. Vou vir aqui, agora vou executar a macro. Ele não tem que aparecer todos, ele tem que aparecer somente aqui, ó, somente o Mortal Kombat, que foi aquele código de barra que a gente selecionou. Percebe? Então, agora você está começando a entender por que a gente colocou aqui na SQL como uma variável, que a gente pode mudar o que a gente quer selecionar dele. Então, agora a gente pode começar a fazer o nosso projeto ficar bem mais profissional. Para isso, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos mudar aqui o nosso select, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, o nosso select, na verdade, ele vai ficar mais parecido com esse segundo, só que eu não vou colocar essa informação, eu vou voltar aqui com o meu código de barras, ó, vou dar colocar aqui de volta, né, ó, código de barras as string, tipo string, né. Eu vou pegar esse parâmetro que eu estou passando aqui no alto da minha consulta, e ao invés de colocar um select fixo, né, onde aqui o nosso código de barras vai ser sempre igual a essa informação, eu vou apagar esse número que está aqui, vou apagar ele, vou apagar isso daqui, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, aspas dupla, eu vou colocar aqui, vou fechar, só uma aspas dupla, vou fechar aqui com aspas simples, abrindo aspas simples, aspas dupla, aí eu vou usar o e-comercial para concatenar com essa variável, com esse parâmetro código de barra que vai ficar dinâmico. Ou seja, toda vez que eu usar esse leitor de código de barras, ele vai mudar o valor ali. Aí eu concateno de novo a e-comercial, agora eu vou fechar a aspas simples dele, ó. Cadê aqui aspas simples? Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Estou dizendo, ó, todo o meu select aqui, ó, select asterisco com produtos, onde o código de barras for igual, aí eu abri aspas, porque vai ter um número entre aspas, é um string lá, né, um texto. Aí eu tive que fechar a minha variável SQL por enquanto, para acrescentar aqui, ó, o meu parâmetro código de barras. E depois de fazer isso, eu coloco aspas simples também entre aspas. Ao fazer isso, eu vou deixar ele dinâmico, tá? Bom, agora eu não vou ter mais isso daqui, eu vou fazer diferente, né? Depois de melhorar a minha variável, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer se, vou fazer um if aqui, ó, record set end of file, se chegou no final do arquivo, for igual a false, né? Ou seja, se não for verdadeiro, eu vou dizer então, eu vou colocar aqui, ó, o meu formulário de vendas, ponto. Eu vou começar a botar as informações, ó, txt, descrição, vai ser igual record set fields, que vai ser os campos, que vai ser o campo número 2, que é onde está a descrição do produto, ponto value. Aí eu vou copiar isso aqui algumas vezes, né, porque eu vou colocar aqui as mesmas informações das linhas de baixo. Então aqui eu vou ter, por exemplo, lá no txt valor, e aqui no txt quantidade, eu vou, aliás, quantidade não, total, né? Total. Aqui eu vou ter, no caso, o campo que está lá no banco de dados é o 3. E aqui eu vou fazer uma pequena modificação. Lá no txt total, ao invés de trazer do record set, que eu não tenho a coluna total lá no banco de dados. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer uma conta aqui, ó. Vou colocar aqui, convertendo para formato numérico, né, do tipo flutuante, que é o double. Eu vou colocar aqui, ó, o formulário de vendas
Lá tem um campo que a gente chama de quantidade, não tem? Ó, txt, quantidade, vezes, aqui eu vou colocar, esse CDBL é converte para double, tá? Converter para double. E aqui eu vou colocar o FRM vendas, ponto, txt valor. Isso vai fazer com que ele preencha o total automaticamente. Então, esse CDBL é converter para double, ou seja, tudo que vem da caixa de texto vem como texto. Então, eu posso converter para int, que seria inteiro, para double, que seria um ponto flutuante, né, um número com casas decimais. E depois eu vou colocar aqui, ó, FRM vendas, ponto. Aqui no caso, antes de eu colocar o vendas, eu preciso ter uma variável aqui, ó, que vai ser a minha variável imagem. Eu vou criar ela aqui. NImage, a nova imagem, que vai ser do tipo string também. Aí eu vou dizer o seguinte, que a minha imagem, NImage, é igual. Aí eu vou colocar o record set, ponto, fields, .value. Na linha de baixo eu vou colocar FRM vendas, ponto. Aí o nome da minha imagem é image1, ponto. Eu vou colocar aqui picture. E vou colocar o seguinte, igual load picture. E vou colocar aqui, ó, application, ponto, active workbook, ou seja, a pasta de trabalho ativa. Ponto .pf, que você já aprendeu, é o caminho dessa pasta de trabalho. E eu vou concatenar tudo isso com uma barra, aspas dupla, né, também, ó. E vou concatenar com o nome da minha imagem. Fecha parênteses, aqui. Então, ao fazer isso, tá, eu já estou colocando a informação lá no campo de vendas. Eu vou também aproveitar para pegar o meu txt código de barras. Vou ter que ver isso aqui direitinho. Deixa eu só ver como é que está o nome lá, né, para a gente confirmar. Esse aqui está txt código de barras. Eu vou pegar aqui, voltar para o módulo, .txt código de barras vai ser igual a vazio. Então isso aqui vai fazer com que ele apague o valor dele, tá? Bom, isso aqui por enquanto, para a gente começar. E aqui eu vou colocar que se ele não encontrar nada, eu vou colocar aqui, ó, mensagem box não encontrado. E vou também, mais uma vez, limpar o código de barras, ok? Aqui eu vou fechar o if. Por enquanto é isso, eu vou botar mais algumas coisas, mas só para a gente testar aqui, tá? Então, vou vir aqui no formulário de vendas, vou clicar aqui 2 vezes no meu código de barras, e aqui ele me traz o evento change. Eu poderia usar esse, mas eu vou usar um outro. Aqui no alto, aparece todos os eventos disponíveis. Eu vou usar o exit, ou seja, quando eu sair da tela. Por que isso? Porque quando você usa um scanner, um leitor de código de barras, quando você pressiona ele, logo em seguida ele sai daquele campo e vai para o próximo. Então já estou preparando para o evento exit. E aí no evento exit, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquela função. Eu vou dizer o seguinte, ó, primeiro, se txt código de barras for diferente de vazio, então eu vou fazer o seguinte, consultar código. Tem a variável que eu tenho que passar aqui, né, o parâmetro, que vai ser o próprio txt código de barras, ou seja, o valor que está dentro dele. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, ó? E quando eu tiver aqui, ó, se eu sair assim normalmente, não acontece nada. Mas se eu digitar um valor e sair, ele tem que chamar a função. Aqui, ele deu um pequeno erro aqui, provavelmente por causa do... Deixa eu ver aqui, ó. Que ele tá... Ah, faltou o din aqui, ó. Antes do nome da variável. Agora sim, vamos continuar. Olha lá, não encontrado.
2, não encontrado, e ele limpa o formulário, certo? Vamos executar mais uma vez, e agora eu vou pegar aqui, ó, pessoal, um produto qualquer, vocês estão vendo aqui, ó, tô colocando aqui na tela para vocês, o leitor que já está configurado, que já está instalado no notebook, né, que a gente está usando para gravar essa aula, e eu vou escanear aqui, vamos ver. Ó, ele escaneou e deu um erro, vamos ver qual que foi o erro. Ele já não deu aquele... Ah, ele deu um erro aqui, ó, tá pegando o campo incorreto, né? Então aqui no TXT total, ó, no TXT valor ele encontrou. Se a gente vir aqui no formulário, opa, se eu vir aqui no formulário, ó lá, ele encontrou o preço. Ah, a quantidade está vazia, por isso que ele deu erro. Perfeito, é outra coisa que a gente vai ter que tratar em breve, né? Então, na verdade, é o seguinte, ó, eu vou interromper o procedimento. Ó, vou executar aqui, vou digitar aqui um primeiro. Isso aqui depois já vai aparecer por padrão. Eu vou... Olha lá. Ele trouxe a imagem, trouxe aqui a descrição do produto e trouxe os valores. Se eu colocasse aqui, ó, 4 na quantidade, e vou pegar agora um outro jogo diferente, hein? Vou pegar esse daqui, ó. Ó, vou pegar esse daqui, ó, diferente para vocês verem. Vou escanear ele, ó lá. Ele multiplicou 4 pelo valor dele e deu um valor diferente ali embaixo. Então já está funcionando a maior parte, está buscando essas informações do banco de dados. O que temos que fazer agora, né? Continuar com a nossa codificação para inserir os itens aqui, né? Então vamos fazer alguns ajustes. Voltando aqui para o módulo onde a gente está fazendo a nossa conexão. O que a gente vai fazer além disso? Quando a gente executa aqui utilizando o nosso leitor de código de barras, pessoal, ele acaba pulando de um campo para o outro. Vocês devem ter percebido isso. O que a gente vai fazer então? A gente vai vir aqui, logo depois desse momento que a gente coloca que o código de barras vai ficar vazio, eu vou mandar um comando de teclado. Olha que interessante, como se eu estivesse pressionando uma tecla, eu vou dar um Shift Tab para ele voltar para o campo de cima. Então só para você ver aqui, ó, quando eu executo aqui meu formulário, ó, vou botar aqui 1, né, só para a gente não ter nenhum erro, coloquei aqui 1, ó lá, não é encontrado, ele fica na célula, na caixa de baixo, tá vendo que ficou azul aqui? Eu quero que ele volte para cá. Para voltar para cá, eu teria que pressionar Shift Tab. Só que eu vou fazer o próprio VBA criar essa rotina para mim. Tem um comando no VBA que chama sendCase, ou seja, key aqui significa teclas do teclado, e eu posso dizer quais teclas eu vou enviar, como se fosse um texto. Eu vou colocar entre aspas mais, o mais representa o Shift, e aí eu vou colocar entre colchete a palavra tab, tá? Entre colchete não, entre chaves. Ao fazer isso, ele sabe que ele vai enviar para mim um tab, um comando tab ali, ó. Quer ver? Eu vou executar agora. Ó, deixa eu só abrir aqui o formulário de vendas. Então vou colocar aqui 1, né, para não dar erro. Quando eu digitar aqui, ó, 2 e dar um tab, ó, não encontrado, ele tem que voltar para cá. Deixa eu ver aqui o que está faltando lá que ele não voltou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu testar. Ah, ele voltou, ó. Ele voltou sim, ó. Tá vendo? Já tá piscando aqui para esperar o próximo. Vou colocar agora aqui novamente. Ó, acabei de ver que a gente tem que fazer modificar uma propriedade ali no componente image. Ó lá. Legal, né? Ó, ele já tá pronto ali, sempre piscando, sempre pronto para receber o próximo produto. Já vou aproveitar e já vou alterar a propriedade aqui que eu vi, que é a propriedade Picture Size Mod, que está com formato clip. Nós vamos colocar a opção 2 aqui, ó. Que aí quando a gente executar o programa, ó, ele não vai dar aquele erro de colocar... Opa, não está selecionado aqui. Aí. Vamos ver aqui o que foi o erro agora. Ah, faltou colocar a quantidade. De novo. Vou colocar aqui a quantidade. É porque a gente já vai botar a quantidade assim que o programa carregar. Ó. Agora sim, ó. Tá piscando lá, ó. Agora a imagem não vai ficar distorcida. Agora ficou bom. Isso aqui são alguns testes que a gente vai fazendo, né, para entregar o programa para o nosso cliente. Então, vou fechar aqui. Vamos continuar o nosso código. Então, a gente já enviou um tab para eles e depois a gente vai ter que criar aqui uma estrutura, né, para poder inserir esses itens lá na nossa telinha, né, lá no nosso sistema. Só que basicamente aqui já está pronto, né? Tudo que a gente precisava fazer por aqui. Temos que fazer algumas coisas aqui agora.
lá no formulário de vendas, né? Ou podemos trazer a rotina para cá, criar uma rotina para inserir itens, ou podemos fazer de cá também no próprio formulário. O que seria a rotina que a gente tem que fazer agora? Adicionar os itens que nós estamos consultando para dentro daquela caixa de listagem. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Vamos criar uma rotina. A gente já criou a rotina quando a pessoa sair da caixa do TXT código de barras. Agora a gente vai vir aqui, vai descer a barra de rolagem um pouquinho. Vai criar uma próxima rotina aqui, ó. Public. Opa. Inserir item. Tá, opa. Tudo junto. Inserir item. O que é essa... Faltou um sub. Aí. O que essa rotina inserir item vai fazer? Ela vai adicionar novos itens, né, ao nosso projetinho de banco de dados ali, nosso projetinho do formulário. Então a gente vai criar algumas variáveis. Primeira linha, para eu ter a informação de qual linha que eu estou inserindo. Eu vou ter também aqui a variável subtotal. Eu poderia ter criado também para... subtotal, do tipo double, que eu deveria ter criado lá em cima, em vez de usar, né, testbox versus testbox. E vou ter também aqui din total, do tipo double. Muito bem, depois de criar essas variáveis, nós vamos fazer o seguinte. Linha, que é a primeira variável, vai ser igual a frm vendas.lst itens. Olha a importância de ter dado o nome, né, para os objetos. Ponto, aqui a gente vai colocar o list count. Ou seja, o que é esse list count? Ele vai contar quantos itens tem na lista. Então, toda vez que a gente tiver um item na lista, a linha vai ficar assim, tem um item. Quando tiver 2 itens na lista, a linha vai marcar 2. Quando tiver 10 itens na lista, ela vai marcar 10. E qual que é a vantagem disso? A gente sabe onde é que ela tem que inserir o próximo item, que é na linha 11, depois na linha 12, e assim por diante. Eu vou configurar também quantas colunas ele vai ter. Para isso, eu vou colocar aqui, ó, o frm vendas.lst itens. Aí, uma das propriedades que eu posso editar dele é o column count, ou seja, é o contador de colunas. Quantas colunas ele vai ter? Eu vou dizer que ele tem 7 e vou te explicar por quê. Na verdade, a gente vai utilizar apenas 4 delas, mas eu quero criar uma bordinha, né, fictícia. Então, para isso, eu vou criar aqui, ó, eu vou ter 4 para receber dados e 3 colunas eu vou colocar uma barra em pé para funcionar como se fosse uma borda, tá? frm vendas.list. A gente vai começar a inserir os valores agora. Mas antes disso, na verdade, lst itens. A gente vai definir a largura das colunas, que é o column width. Você já anotou nas aulas anteriores o width, agora você está pegando o column. Então você está vendo que as palavras vão ficando comuns para você. A gente vai pegar as seguintes medidas, que eu já deixei aqui preparada. 80, separa tudo por ponto e vírgula. 10, cada um desses 10 vai representar uma barrinha, que vai ser uma borda para a gente que separa uma coluna da outra na tabela. Depois 30, depois 10, depois 30, depois 10 e por fim 40. Vai dar mais ou menos o tamanho que a gente definiu para aquele componente. Depois de fazer isso, a gente vai começar a inserir os itens. Então, lstitens.add itens. Aqui é o comando para a gente adicionar um novo item. Então, a gente vai copiar, vou aproveitar e vou copiar essa primeira parte, né, que a gente vai repetir várias vezes. Na linha de baixo agora a gente vai colocar assim, só que lstitens.list. Aí a gente vai colocar a variável linha, agora você entendeu por que a gente está utilizando ela, 0, que vai ser a primeira coluna. No list box, pessoal, deixa eu dizer aqui esse comando certo. No list box, tanto a primeira linha quanto a primeira coluna, o valor dela é 0, não 1, tá? Então por isso que eu estou colocando aqui linha e o 0 aqui, tá? Vai ser igual ao valor que tiver na txt descrição. Aliás, tem que colocar aqui frm vendas.txt descrição. Ok. Eu vou copiar isso aqui algumas vezes, que a gente vai fazer só algumas alterações aqui. Deixa eu ver, 3, 6, 7. Aí aqui eu vou mudar, né? Para 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui nos valores ímpares é bem fácil. Eu vou colocar aqui aspas dupla e vou colocar essa barra em pé. Ela fica antes da letra Z, tá? Você vai ter que usar o Shift. A mesma coisa eu vou fazer aqui no número 3, então em todos os ímpares aqui, ó.
Então, ele vai separar com uma barrinha dessa. Aqui não vai ser o TXT descrição, vai ser o TXT quantidade. Aqui vai ser o TXT valor e aqui vai ser o TXT total. Muito bem. Depois disso eu vou dizer, ó, subtotal é igual a 0. Total é igual a 0 também. E eu vou dizer que total é igual ao total que eu já tenho, mais, aí eu vou converter para tipo double, né, que você já conhece, o que está lá no formulário de vendas, lá no TXT total. Ponto vale, que é o valor dele. Depois de fazer isso, eu posso pegar o subtotal e colocar assim, ó, é igual ao próprio subtotal mais o valor que a gente vai ter lá no aqui, ó, convertendo para mais. Eu vou pegar agora o valor que está lá no subtotal. Olha só. Deixa eu descer aqui a barrinha de rolagem para a gente visualizar melhor. Então, o total, eu vou pegar o valor do FRM Vendas total. O que vai ser o subtotal? Vai ser o próprio subtotal mais o total. Ou seja, lá no subtotal nesse momento tem 0 e no total tinha 30, eu vou acrescentar aqui esses valores. Tá? E por fim, eu vou pegar aqui, ó, TXT, FRM Vendas, ponto, TXT subtotal é igual ao próprio... Aí a gente vai fazer uma outra conversão aqui, né? Que geralmente a gente coloca como texto, né? Mas acho que ele vai aceitar direto. Eu vou colocar aqui, ó, subtotal. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está colocando aqui que o total, que estava lá na variável, aqui lá no formulário de vendas, né? O total, eu vou receber aqui, vou armazenar na variável total. O que vai ser o subtotal? O subtotal, na verdade, ele vai ser antes de mais nada aqui, ele vai ser... Tem uma coisinha aqui que está fazendo diferença aqui, ó. Eu tenho que copiar esse pequeno comando aqui, ó. Na verdade é cdouble. Então eu estou dizendo, total, a variável total vai receber o que tiver lá no TXT total, e a variável subtotal vai receber o que já está lá no subtotal, mais o valor que está no total agora, certo? E depois eu atualizo o subtotal. Basicamente é isso que a gente está fazendo. E depois que a gente adiciona isso, né, a gente pode fazer com que esse aqui vai ser o inserir item, né, ele vai estar colocando as informações. Depois disso eu posso criar uma rotina para limpar, né, esses campos aqui. Então, por exemplo, vou primeiro adicionar e a gente vai ver como é que fica. Ó. Vamos testar aqui. Ó. Opa. Deixa eu só ver aqui. Assim, tem uma coisinha que a gente tem que fazer, que é, eu vou dar 2 cliques aqui no formulário, né? Vamos passar aqui para o código, cadê aqui? User form, clique não, aqui, ao inicializar. Ao inicializar o formulário, tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar, tá? Para melhorar os dados aqui. Então, primeiro, sabe quando o TXT quantidade fica dando erro? Então eu vou colocar aqui, ó, TXT quantidade, cadê aqui? Quantidade vai ser igual a 1. Então, sempre que ele abrir TXT quantidade, ao inicializar, ele vai ser 1. TXT valor vai ser igual a 0. TXT... Ah, Cláudio, por que agora você está colocando no formulário de vendas? Porque eu estou fazendo essa quantificação no próprio useform, no próprio formulário. TXT subtotal vai ser igual a 0. TXT troco vai ser igual a 0 também. Então, aqui a gente ainda vai colocar o TXT recebido, também vai ser igual a 0. Então, nós temos aqui, vou colocar em ordem do mesmo jeito que está lá, né? Quantidade de valor, faltou aqui o TXT total, igual a 0. Então, ao iniciar o formulário, ó, 1, 0, 0, todo mundo com 0. Já facilita bastante o nosso trabalho.
Então, quando eu escanear, por exemplo, esse produto aqui, olha lá, ele vai colocar o valor 119, só que ele não jogou, na list box e nem colocou no subtotal. Por quê? Porque aqui no módulo, ó, a gente fez a rotina para inserir todos os valores, mas a gente não chamou ela aqui, ó. Ao final da nossa consulta, né, quando ele preenche os dados ali, faltou para a gente inserir um novo item. Então, essa que é a diferença aqui no caso, né? Faltou para a gente configurar. Faltou para a gente configurar para que quando ele terminar de fazer aquele preenchimento de dados aqui no módulo 1, terminou de fazer o preenchimento de dados, que a gente já insira um novo item. Então, a gente vai vir aqui, logo depois dele enviar um tab, a gente vai chamar o inserir item. Agora sim, ó. Vamos executar o formulário. Ó, de novo, hein? Esse produto. Opa, faltou colocar. Outra coisa que eu tenho que fazer é inicializar. Ao inicializar o formulário, aqui, ó, vamos colocar aqui txt código de barras ponto setFocus. Aí, ó. Por que isso? Que daí já vai ficar piscando ali dentro. Ó. Então já vou, toda vez que eu inicializar o programa, ele já começa piscando. Então, ó lá que legal. Então eu peguei esse produto, escaneei, né, com o leitor de código de barras, ele já apareceu o valor. Se você observar ali, né, tá um pouquinho diferente, a gente tem que ajustar depois descrição, quantidade, total, mas isso é o de menos, né? O subtotal já está ali com 119. Eu vou agora escanear esse outro aqui. Olha lá, 208, né, o PS4 ali, ó. Eu vou adicionando os itens, tá vendo? E ele vai fazendo aquelas bordinhas. Você entendeu porque a gente colocou aquela barra vertical? Para ficar esses valores aí, ó. Vou colocar esse daqui, ó. Então, todos os jogos que eu estou inserindo, ele está adicionando na minha caixa de listagem e ele está colocando os valores ali para mim, à minha disposição também. Aí, é claro, agora a gente tem que fazer alguns ajustes aqui, né? A descrição ficar um pouquinho maior, a quantidade um pouquinho menor, o valor menor também, mas isso aí é questão aqui, né? De fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, isso aqui vai ficar um pouquinho mais para cá, depois você pode ir fazendo os testes, né? E verificando. Mais ou menos você pode ver pelo tamanho das larguras dos objetos aqui também, né? Isso aí vai te ajudar. Ó, 90. Esse aqui tá com... teria que ser uns 35, talvez, não sei. Esse daqui também tem que ser um pouco menor. A largura tá 40, vou botar aqui uns 35 pra gente testar. 35. Esse aqui, 35 também. A gente vai testando, ó, né? Esse daqui, a gente vai colocar ele colado aqui. Opa. E esse aqui a gente vai aumentar. Vamos ver, né? Eu acho que o valor a gente tem que aumentar um pouquinho, mas a gente faz uns testes aí, ó, só pra gente ver aqui. Vamos pegar esse produto aqui, vamos testar agora. Ó lá, já melhorou, hein? Então o valor, na verdade, tem que reduzir um pouquinho ele aqui, ó. Tem que aumentar ele, na verdade, o total que tem que reduzir. Quantidade também tem que aumentar, acho que talvez uns 2 ou 3, deixa eu ver aqui, ó. Quantidade, vamos aumentar a largura dele. Vamos colocar aqui uns 37. 37. O valor, vamos mudar um pouquinho o left dele aqui, ó, tá 318, vou colocar 320. Né? E 319, talvez. Ou o outro a gente vai ter que aumentar, né, a quantidade. 319, vamos colocar aqui. E ele vai ter que ser um pouquinho maior. 35 para ele não dá, tem que ser talvez aí uns 40. E o total... vou botar uns 50 aqui para ver. E no left a gente ajusta aqui, ó, 360. 362. 64. Ó, vamos ver agora. Se já melhorou um pouquinho mais. Ó, agora só ajustar um pouquinho ali o valor e a quantidade também, o total, ó. Mas basicamente já está bem alinhado agora, né? Só fazer algumas mudanças ali, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, a quantidade vai ficar um pouquinho maior, valor um pouquinho menor, né? Então acho que a quantidade pode aumentar um ponto, talvez, ou dois. Vamos ver aqui, ó.
Quantidade, a gente pode botar que ele vai ter talvez 38 mesmo, ou talvez 39, e o valor aqui, ele vai começar no 321 talvez. Opa. Ó, 321, e ele vai ter um pouquinho menos de tamanho aqui. Esse daqui também vai ter um pouquinho menos. Mais ou menos, a gente vai fazendo os ajustes aí, né? Ó, esse aqui tá com quanto? 45. E esse aqui, 48, né? Fazendo os testes aí. Opa. Vamos ver aqui. Ó, melhorou, né? A quantidade tá certinho, o valor tá quase certo. O valor tem que aumentar, tem que reduzir, né? A coluna valor. Então vamos colocar aqui a coluna valor, ela vai ser menor na largura dela. Vou colocar uns 40. Aí acho que resolve. Agora deu, hein? Ó. Aí agora ficou bom, tá vendo? Ó, ficou bem alinhado, bem organizado. Então, vou pegar esse aqui, ó. Olha que bacana, pessoal, que tá ficando por de vocês aí. Bom, então o que a gente conseguiu fazer nessa aula aqui de hoje, né? Concluindo a nossa Semana das Planilhas Profissionais. Você já conseguiu pegar o seu projetinho aqui, montou o seu formulário na aula 2, né? Aprendeu sobre drive de conexões, uma série de coisas na aula 1. Você aprendeu como fazer uma consulta no banco de dados, então essas informações estão vindo lá do Access. Você aprendeu como buscar uma informação que está lá naquelas tabelas do Access, como trazer para dentro do formulário, como buscar a imagem do produto, como inserir ele numa lista de itens, né? Como ir agregando o valor, né, dos itens, por exemplo. Aqui estão os valores desses itens. E aqui está o subtotal. Eu vou pegar agora até para fazer um diferente, eu vou aumentar aqui a quantidade, ó. 5 aqui. E vou... Ah, inclusive a gente tem que limpar ali depois, né, os valores e o total, né? Na hora que a gente estiver lançando, a gente tem que limpar essas informações aí, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Joguei 5, ó lá. Os 5 jogos que eu comprei do FIFA aqui no exemplo, né? Cada um a 119, deu 595, e ele já somou 595 mais 89, mais 79, mais 129, dá 892. Então, isso daqui já serve para você ter uma ideia, né, de como que funciona o VBA, de como que funciona o Microsoft Access, como funciona o Microsoft Excel. E é claro que tem muita coisa para fazer ainda para esse projeto se tornar um projeto que você possa vender, mas eu acredito que agora você já ganhou uma orientação, uma visão melhor de tudo que você pode fazer com essa ferramenta. A gente tem que gerar novos pedidos, né? Então quando clicar no novo pedido, ele limpar todas as informações. A gente tem que fechar o pedido, né? Então quando fechar esse pedido, a gente poder informar, né, se esse pagamento vai ser feito com cartão de crédito, se ele vai ser feito no dinheiro, via Pix, né? Enfim, várias opções. E a gente pode ter que mudar de usuário, né? Por exemplo, eu quero remover um item que eu lancei errado. Então não é qualquer usuário que tem que mexer aqui. Então a gente tem que ativar o superusuário, ele chamar um acesso administrativo, e esse acesso administrativo ele remover aqui, no caso, aquele item, e depois voltar ao usuário normal. A gente verificar pedidos anteriores e também sair da tela de vendas. Para finalizar, ó, a gente pode criar aqui um botãozinho que vai chamar esse programa para a gente sempre que a gente precisar. Ó. Vou inserir aqui, ó, vou inserir aqui, opa, não é esse não. Vou inserir, cadê aqui? Ilustrações, formas, é o retângulo de cantos arredondados. Esse aqui, aí. Vou colocar cor preta nesse botão, vou escrever aqui, ó, nova venda. Vou colocar em negrito. Vou reduzir um pouquinho, esse botão tá bem grande, né? Vou tirar as linhas de grade daqui, na guia exibir, e vou remover as linhas de grade. E vou criar uma macro para ele aqui, ó. Eu vou vir aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic, aqui no módulo 1. No final de tudo aqui, ó, eu vou criar uma nova sub, ó. Sub, nova venda. Que vai ser o seguinte, eu vou simplesmente pegar o FRM Vendas e vou apresentar ele na tela. Show! Apresenta, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar com o botão direito em cima desse botão que eu acabei de criar, desse desenho, né? E vou clicar na opção, aqui, ó, atribuir macro. Vou clicar aqui em nova venda e vou dar OK. Ó. Beleza? E aí ele abre o programa pra gente, a gente pode fazer
os lançamentos que a gente quiser. Ó. Ele já consegue trazer todos os itens, por quê? Porque a gente estava, no caso, já colocou o formulário para ficar piscando a telinha do código de barras. Então isso aqui, né, acho que deu para vocês entenderem as possibilidades. E agora eu quero fazer um convite para você. Você gostaria de dar continuidade nesse projeto? Você gostaria de entender um pouco mais, de aprofundar? Você gostaria de entender cada uma das partes que eu falei aqui? Lá, o que é um result set, um record set? O que é uma conexão? Você gostaria de entender quais são cada comando daqueles que eu te mostrei no VBA? Né? O que é um if? O que é um else? O que é um endif? O que é um dim? O que é uma function? O que é um public? O que é uma sub? Você quer entender mais profundamente essas coisas para que você possa construir esse projeto comigo de uma forma mais profissional? Se você quiser, eu vou te convidar a estender comigo, a ir além dessa semana das planilhas profissionais, onde a gente vai concluir esse projeto, onde você vai criar junto comigo a função do novo pedido, a função do fechar pedido, a função do superusuário, onde você vai fechar comigo a função verificar pedidos, além de criar outros formulários. Você vai criar um formulário de login ali do superusuário, você vai criar um formulário para cadastrar novos usuários, você vai criar um formulário para cadastrar novos produtos, né, para salvar essas imagens, salvar o endereço da foto lá no computador. Você vai aprender a fazer tudo isso junto comigo. Se você quiser fazer a inscrição no meu treinamento, Planilhas Profissionais 1.0, né, se você fizer a inscrição hoje, você vai aproveitar e vai ter uma super oferta. Além do curso, né, de planilhas profissionais, você vai levar de bônus os cursos de Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado, para você ter uma noção melhor sobre as funções do Excel. E você ainda vai ter um curso completo de VBA para você aprender cada um desses comandos, cada uma dessas palavras. É um curso com 102 aulas de VBA para você aprender a usar os comandos a seu favor, para você aprender a automatizar as coisas. Para quando eu escrever lá, por exemplo, um text box, um command button, né? Você saber do que eu estou falando. Então você vai ter 102 aulas, inclusive nessas 102 aulas tem uma explicação de uma conexão com um banco de dados mais passo a passo, onde você entende todos os processos da conexão, e você ainda vai ter junto esse curso onde você vai aprender a criar projetos como esse. Você vai pegar um projeto do início até o final. Então você vai ter essa aula dividida em mais partes, mais passo a passo, com mais detalhada, mais completa, tudo isso fazendo a sua inscrição e aproveitando essa nossa oportunidade, tá? Então, nós estamos abrindo aqui agora para você a oportunidade de fazer inscrição. Você vai ter aí, né, até domingo essas aulas vão estar disponíveis para que você possa assistir. E até domingo você tem a oportunidade de fazer a sua inscrição, aproveitando a nossa oferta, apenas R$ 497, ou em 12 parcelas de R$ 49,70. Você entra para o nosso time de alunos, recebe nosso suporte, você vai ter acesso vitalício ao conteúdo, você vai ter suporte de toda a nossa equipe, né, aqui da Mestres do Excel, você vai ter acesso a certificado para cada um dos cursos que você vai fazer, Excel básico, intermediário, avançado, VBA e planilhas profissionais. Então são 5 certificados, 5 cursos, tudo isso por R$ 497. Se você colocar na balança, é mais barato do que a Netflix, né? A Netflix hoje, a assinatura família está mais de R$ 50. É menos do que uma pizza que você come todo mês, né? Que está aí uns 60, 70 reais. Então isso aqui você pode, na primeira oportunidade que, além de você agregar conhecimento, a primeira oportunidade que você tiver, que você vender um projeto, você já tem o retorno do seu investimento. Você pode vender um sistema em VBA por R$ 500, por R$ 1.000, por R$ 2.000, por R$ 10.000, vai depender do tamanho desse sistema, do tamanho da complexidade, mas uma coisa eu te garanto, fazendo o treinamento, você vai evoluir de uma forma que você nunca imaginou na hora de utilizar projetos em VBA. Bom, agora, abaixo desse vídeo, vai ter um link disponível para você fazer a sua inscrição. Se você quiser fazer parte do nosso time, eu vou te ver do outro lado, nossa equipe vai entrar em contato com você, te explicar tudo o que você precisa fazer para acessar o material. Tá? O nosso curso, lembrando que você vai ter acesso a todas as aulas do curso de Excel básico, intermediário avançado, e vai ter acesso também ao curso de VBA, e vai ter acesso ao curso de planilhas profissionais, e você vai continuar comigo esse projeto. Então aqui a gente está parando, por enquanto, na semana das planilhas profissionais, estamos parando por aqui. Lá dentro do treinamento você vai poder continuar daqui para frente comigo. O que você me diz? Tamo junto? Então, clica no botão abaixo, faça a sua inscrição, e eu te vejo do outro lado.